Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma semana de aulas, aulas bacanas para vocês, né? Lembrando aí que nós estamos estudando o corpo humano, suas funções, suas características gerais e também suas especificidades, tá bom? Então a minha turma é do 8º ano, vamos seguir junto com seus roteiros, com seus exercícios, com essas videoaulas e eu espero que tudo isso esteja servindo de alguma forma para que todo mundo esteja engrenado, né, gente? Esteja animado, continue perseverando. Isso é muito importante, tá bom? Senão a gente estaria desanimado também, não estaria mais fazendo essas aulas para vocês, tá bom? Vamos lá. Nossa aula de hoje, uma aula especial, porque ela trata dessa parte de educação sexual e consciência no que diz respeito à constituição das famílias, né? Aos aconselhamentos familiares. Nós vamos ver também isso aí no final. Mas nós vamos falar hoje um pouco de contraceptivo, gente. No que diz respeito ao contraceptivo, o que é o contraceptivo? Contraceptivo é uma forma, né, pela qual nós criamos uma técnica que impedirá ou a formação do gameta ou nós impediremos que haja fecundação. Então são muitos métodos contraceptivos, gente. Desde os mais comuns, como o uso da camisinha, como há métodos mais específicos e mais, vamos dizer assim, mais custosos, como é o caso dos processos cirúrgicos da laqueadura e da vasectomia, tá bom? Então nós vamos conversar um pouco sobre eles, definindo eles em 3 grupos, como sendo os métodos de barreira ou mecânico, métodos químicos e os métodos cirúrgicos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar comigo? Vamos lá. Então eu trago para começar a nossa amostragem alguns métodos para a gente estudar juntos que dizem respeito a algumas categorias. Então vamos aqui comigo. Vamos aqui falar da pílula. A pílula é um método químico, né, gente? É um método químico que tem por principal fundamento impedir a ovulação. Então, o processo de ovulação será impedido quimicamente pelo uso da pílula, que deve ser continuado. Todavia, um interessante fato. A mulher, ela continua com a secreção menstrual. Ela só não tem ovulação, tá bom? Então, muito parecido com esse processo, hoje nós temos o uso dos adesivos. Adesivos hormonais. Eles imitam muito bem o método químico das pílulas e eles são mais usados para mulheres que têm, assim, um pouco mais de falta de atenção em relação a tomar regularmente a pílula. Por quê? Se ela esquece de tomar e começa a história de compensar, vou tomar 2 no outro dia e tal, então esses processos de compensação geram uma possibilidade de ineficiência no sistema, gente. Então, por isso que é muito importante que se permaneça e continue perseverando em ter o método como um método que seja eficiente. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui abaixo. Nós temos aqui o método de barreira, né? Barreira, que é o preservativo masculino comum, né? A grande ideia dele é que ele retenha a célula do gameta masculino. Então, o gameta não vai invadir ao corpo feminino, porque ele fica retido aí nesse preservativo. Igualmente, também existe um preservativo que é para uso feminino. Esse aqui. Esse é o feminino. Vou escrever errado, desculpa. Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Esse é o feminino, ok? Ok, pronto. Esse é o feminino. Então, nesse procedimento aqui, esse aí vai ser utilizado, esse é o diafragma, né? É uma forma também de reter gametas, mas ele vai ser colocado no corpo da mulher e ele vai reter a entrada do gameta masculino, tá bom? Então, esse aí é o feminino. Como esse também aqui de cima é um procedimento ou preservativo feminino, tá bom? Então, são métodos que também podem ser usados, apesar de o mais convencional de todos ser usar
o método de barreira masculino, ok? Pessoal, aí esse aqui interessante, o finzinho, esse aqui é o famoso DIU, dispositivo intrauterino. Prioritariamente ele é um dispositivo usado em mulheres, é colocado no útero da mulher que já teve bebê, ela já foi mãe, normalmente não se utiliza em mulheres que não foram mães ainda. E a grande ideia desse método é o seguinte, presta atenção como é interessante. Ele é colocado no útero e ele vai gerar no útero um processo levemente inflamatório. Porque o útero vai entender que ele é um corpo estranho e vai encher ele de células de defesa, tentando, é como se fosse assim, eu quero me livrar disso aqui. Mas não vai se livrar porque ele foi feito para ficar lá dentro, né, presinho. Algo que vai acontecer com ele? Ele vai se encher de célula de defesa. Vamos lá. Lá vem um gameta masculino. É um corpo estranho? As células de defesa vão e destroem. Aí o gameta passou. Vai lá para a tuba uterina, lá para a trompa e fecundou o óvulo. Lá vem o ovo zigoto. É corpo estranho? As células de defesa vão lá e destroem. Então a gente começa naquela ideia de que o DIU ele é promovedor do aumento das defesas do útero e o que chegar de estranho lá dentro será destruído. E aí a pergunta é abortivo, porque destruiu um ovo zigoto, crianças já nasceram com mãe que tinha o DIU, inclusive, então a eficiência desse método não é tamanha eficiência, né? E daí por diante. Beleza? Método químico, seja pílula, seja adesivo. Método de barreira, os preservativos femininos e o preservativo masculino. E o curioso método do DIU, que é um método que aumenta a defesa imunitária do útero, destruindo unidades estranhas que vão aparecer por lá, sejam gametas masculinos ou sejam óvulos fecundados. Beleza, pessoal? Joia? Vamos lá. E aí nós temos o método cirúrgico. O método cirúrgico nós temos dois procedimentos, né, comuns. O procedimento 1, o procedimento 1, pessoal, é esse procedimento aqui, chamado de laqueadura, é empregado principalmente a mulheres que já tiveram filhos, porque é um método cirúrgico invasivo, né? Ela normalmente aproveita a mulher que fez um parto cesáreo e faz a laqueadura, que é cortar as tubas uterinas, ou seja, o óvulo que é produzido no ovário aqui, gente, ó, o óvulo é produzido aqui. Ele não vai mais cair na tuba aqui dentro, para ficar aqui, né? E o espermatozoide, ele não vai ter mais acesso a essa área, por quê? Porque aqui houve a secção, o corte. Então a mulher tornou-se estéril cirurgicamente. Da mesma forma que o homem, ele pode fazer a vasectomia, certo? Que é um corte no duto deferente, esse corte aqui, ó. Então, os espermatozoides não sobem mais, né, ao caminho da ejaculação, e com o passar do tempo, por não subirem mais, eles não serão mais produzidos, porque se assim fossem produzidos, iam gerar o crescimento da glândula sexual masculina, não é isso, pessoal? Então, eles não são mais produzidos. Então, esse método garante, com o passar do tempo, que haja a interrupção na produção dos gametas masculinos. No caso da mulher, ela continua produzindo gametas, só que ele não terá mais alcance da fecundação, e no caso do homem, ele não terá mais a produção dos gametas. Há uma grande pergunta sobre a vasectomia: gera comprometimento na vida sexual do homem? Não gera, pessoal. O homem continua normal, produzindo seus hormônios, tendo todas as condições a conviver bem, mas ele não produzirá mais gametas, ok? Beleza. E aí nós temos um processo muito importante, hoje instaurado no Brasil, chamado de aconselhamento familiar, que diz respeito ao quê? Diz respeito à orientação de famílias, pai e mãe e filhos nascidos, com relação a entender a necessidade real de, nesse mundo que vivemos, termos famílias tão longas ou não termos famílias com filhos. Então, esse programa de aconselhamento hoje, que é instituído em todos os estados e municípios, ele orienta as famílias, inclusive também permite dar pelo SUS as cirurgias
ou todos os métodos contraceptivos necessários àquelas famílias de baixa renda, comprimidos, que são as pílulas, os preservativos, ou até mesmo garantir a cirurgia dessa mulher, que é a laqueadura, ou do homem, que é a vasectomia, beleza? Joia, né, pessoal? Então, seus roteiros na mão, lê, faz seu exercício, um forte abraço e a gente tá junto próxima semana, tá? Ótimas aulas. Tchau, tchau.